Mano, alguma coisa aconteceu. Eu vou averiguar essa aconteceu. parada aí, sério mesmo. Ó, Ô, Juca, tem alguma parada estranha. Deveríamos ter um programa amanhã meio-dia só pra você vir trazer essa fofoca quentinha. Quentinha. Porque eu não gosto de fofoca, mas eu tô curioso Não pra gosta do caralho, tu é um fofoqueiro da porra. ele é. Ainda mais agora. Cheguei aqui, era festa, fogos, tudo. São Paulo foi campeão Parecia do mundo, que eu não vou entrar no programa. Eu tenho mais ao dois vivo, aqui, armado. Juca, calma aí. Calma, Léo Dias, calma. Tenho mais Sabe dois uma coisa? superchats, Você Juca. sabia? Você Ô, sabia Léo, que em 2 anos... Você sabia que em 2 anos, os últimos 7 jogos, os últimos 7 jogos, São Paulo e Corinthians, foram 6 vitórias do São Paulo e apenas um empate É lapada, meu filho. Morumbi é lapada. em 2 anos. E não é só no Morumbi, tá? É lá e low. É lá e low. Lá e low. Lá e low. Não, mas ó, empatou a gente, um jogo e perdeu 6. Mas a gente analisando friamente, o São Paulo hoje entrou com uma final de campeonato, cara. Sabendo a posição que estava errada, né? O Crespo criticado. Cara, hoje tinha 3, 4 na bola, dividindo de cabeça com má vontade. E o Corinthians com a má vontade. Félix Torres perdido, Kaká perdido. O Matheus Bidu não sabia o que estava fazendo. Romero, cara, lento na bola. Na hora que o Garro, olha só, na hora que eu vi o Garro, ele deu um tapa na frente com a Arboleda. Meu amigo, o Ferrarese. Não tem como, cara. Uma vergonha. Aí quer reclamar com o Daronco, que quase que o Daronco expulsou ele. Ó, amigo, na moral, ganhar 6 conto pra fazer isso, vai embora pra Holanda, irmão. Não é isso? Volta pra casa. O Corinthians não é isso não, pá. O Corinthians não é vergonha, não. O que você tá fazendo com o nosso time é uma vergonha. Mas não é da só porra. ele, não. Não é só ele, Mas não. é mais pra Não, ele. não, Porque não é é só mais. ele, não. Não vai defender, não. Não é só vai ele, defender. não. Sabe por quê? Não é só ele, não. Pediu a 10. Pediu. Já fez um tumulto no vestiário. Ganha 1,5 milhão pra 15 assistências. Não dá retorno nenhum. Não fez um gol em clássico. Irmão, o cara tinha que assumir a responsabilidade nesse clássico e falar assim, ó, joga a bola em mim. Aí sai no intervalo, alguma coisa tá estranha. Mas não é só andorinha que faz verão, não, irmão. Mas ele não tá é só querendo. mandurinha só, Ele não. tá querendo ser o sol. Não é só mandurinha, não. Agora, O Corinthians inteiro. Os 11 atletas que entrou horrível, em campo, horrível. inclusive quem tava no baralho ontem, os 11 atletas que entraram em campo hoje, Quem tava no não baralho? honraram a camisa. Quem tava no baralho Tá curioso, Tinha gente né? no baralho. Tinha gente no baralho, mas eu não vou falar. Não, mas fora da fofoca. Eu Vai, não Léo vou Dias. falar. Peraí. Que horas teria que dormir? Peraí, Léo Dias. Ô, Juca Nath. Não. Léo Dias, fala aqui. E ele não tá peraí. mentindo, hein? Ontem tinha que estar concentrado, ô Souza. Com a perninha pra cima. Jogar baralho fora da concentração. Irmão, não posso falar porque eu não afirmo que eu não vi onde eu não estava. Então você. Entendeu? Então você trouxe uma informação infundada. Não. Fundada demais. Então dá uma mais fundo do que minhoca e lama. Fofoca ele trouxe. Mas nós não vai esticar essa conversa aqui. Mas porque é nós vamos fácil. esticar sim. Tem que A gente esticar. quer esticar. Eu quero saber. Eu quero saber a também. Gaviões. E hoje é aniversário da Gaviões de Osasco, que me chamou, que deve estar louco. Eu vou te falar só uma coisinha, Baita ó. presente, Ó, hein? Baita presente. Gaviões Baita de presente. Osasco, parabéns aí pelo Luciano mandou um aniversário. abraço pra Sei que vocês. vocês estão tristes, mas um abraço pra triste Tadiano, não, parabéns. Ó, Gaviões de Osasco, várias subsedes, Gaviões Central, só vou falar um recadinho pra vocês. Os atletazinhos, se cuidem. Se cuidem pra chegar no treino, sair do treino, se vão no shopping, alguma coisa, recuem, fica recluso, hein? Esse é o recadinho da Gaviões, Estopim, Camisa 12, Coringão Chopp e a Macabra, de Marília. E Se Marcelinho cuidem. Carioca. E eu ia falar isso agora. E Marcelinho E Carioca. Marcelinho que vai Carioca cobrar tá no também. Se eu encontrar também, eu dou na orelha, irmão. Você tem altura, força e Porque poder pra fazer isso. eu ia pra cima, irmão. Essa sempre foi. Vai com o Rincon. Você nunca pipocou. Eu já ia citar o nome dele agora. Você leu meus lábios. Né, Marcelo? Mas a pergunta que não Eu quer falava calar. e corri, mas eu resolvi, não resolvi? Resolvia. Eu resolvi, não resolvia? Temos uma frase aqui muito bem Sim. dita aqui, ó. Sim. Impossível não ficar com pena do Luciano, porque ele não vai receber um presente do Dia dos Pais. Sabe por quê, Souza? Por quê? Porque o pai dele é o Corinthians não tem dinheiro. É E deve ser verdade. muito triste um torcedor não ter um presente do pai no Dia dos Pais. Mas o Luciano deu um presente pra torcida do Corinthians que está completando ano Deixou um hoje. presentão, né? Já é um Dois. carrasco corintiano, né, Souzinha? Ah, A cara, lei do ex, né? e eu vou te falar. Que lei, hein? Ó, Já não é mais lei, né? Já é um ditado, né? Ó, o cara que fala e faz tem meu respeito, velho. Tem. Esse cara... Já é o melhor camisa 10? Não, Não, porra. calma. Porra, peraí. Ele tá fazendo uma Eu posso construção. terminar? Então, não, mas você quer botar no nível do Raí, porra? Calma. Ó, Calma, porra. Já é o melhor camisa 10 dos clássicos nos últimos 5 anos do São Paulo, entre São Cara, Paulo e Corinthians, o cara- senhor Willames. Ó, o Luciano tá entrando num hall
num hall da fama do São Paulo de jogadores que tem mais gols, cara. Ah, ufa. Aí, tem quase 100 gols. Sim. Sério? Tá aí entre os, eu acho que 10. Aí ele vai entrar em Chulapa, Françoaldo, Luiz Fabiano Fabuloso. Mas o maior artilheiro do São Paulo é Serginho Chulapa. Serginho Chulapa, é. Que era do Santos. Então, o Luciano, Não, cara... que era do São Paulo. Jogou no Santos e era do São Paulo. Serginho, centroavante da Copa de 82, convocado por saudoso Tele Santana, ele era do Santos, foi jogar no São Paulo. Mas foi de São Paulo. O Willamis, Oi. ele entra pro know-how de artilheiros Pô, com gols importantíssimos. importantíssimo, quando os principais jogadores não estão, o time precisando dele, ele sempre dá resposta. É um cara que tem aquele temperamento dele que eu não gosto, às vezes xinga juiz, às vezes toma muito cartão, mas é um cara que se entrega, cara. E outra coisa, né? Principalmente contra o Corinthians. Ó, e outra coisa. Eu quero jogador assim. Teve uma proposta do Santos, porque Ele se não falava muito recusou. sobre Foi o quarteto, recusado, né? E ele recusou. Teve proposta do Cruzeiro. Do Cruzeiro também recusou. Eu Então, sei de proposta. Teve proposta milionária da Arábia Saudita pro Luciano e o Luciano recusou para permanecer no São Paulo. E no momento que a torcida tava criticando ele. É verdade. Isso eu sei, É verdade. fontes seguras. E outra coisa, ô Juca. Que ele recusou uma proposta milionária de ir para a Arábia Saudita. Ó, Boa. o que o atleta precisa entender é que ninguém critica o cara que tá jogando bem. Ninguém critica. A crítica, ela vem... O Memphis ano passado, ninguém criticava ele. Esse ano tá merecendo crítica, não tá jogando nada. O Luciano ano passado, ele caiu de rendimento. Então a crítica, ela faz parte. E o Roberto, lembra? É, o Roberto. Vixe, esse aí Agora, recebia crítica. ninguém é idiota suficiente para olhar pro Luciano, um cara que tem quase 100 gols com a camisa do São Paulo, e dizer que ele não é um jogador importante. Ou dizer que ele não é um jogador decisivo, faz gol em todos os clássicos que O tem. Hernan Crespo falou isso antes da partida. Isso. Que estava tentando estudar a melhor forma de utilizar os atletas para servir o Luciano de maneira que ele conseguisse jogar à vontade e confortável no ataque para começar a fazer gols. isso, é então isso. a leitura de Cara jogo inteligente, do pô. Hernan Crespo, onde ele precisava extrair o melhor do Luciano, mas porque essa bola precisava chegar no Luciano de frente pro gol, diferente do Luciano que ficava no meio campo. Mas é um Continua a Luciano bola. diferente, mas é um Luciano É um diferente. Luciano Você diferente, viu porque o que Luciano gol no meio dele? campo não funciona. Inteligente. Ele recebe um passe ali milimétrico de quem? Do André Silva. E assim, eu tinha um cara na frente dele, chutou na diagonal, na como é o diagonal, treinamento, é. lembra? É. Leva pra lá. Cara, Inteligente, todo mundo cara, fala fazer no São gol. Paulo que pra finalizar igual o Luciano não tem. Finalização, o Luciano é... O cara não tem 100 gols com a camisa do São Paulo à toa, entendeu? Não foi de ombro, de Não foi. barriga, Então, com o cu do pé. pelo que vem fazendo, merece todo elogio. E ninguém é idiota o suficiente. Enquanto se manter assim, cara, o jogador de futebol ele precisa entender que o torcedor é emoção. O torcedor, ele vai esperar que o Luciano, no jogo contra o Fluminense, que é o próximo jogo, ele faça o que ele fez hoje. Que ele se dedique, que ele corra. Aí não tem como você criticar um cara como esse. Hoje saiu, o Crespo tirou ele faltando uns 10 minutos, saiu aplaudido e com todo Ovacionado, com todo merecido. direito. Rapidinho, desculpa. Mas Ó, hoje uma não informação que chegou aqui, ó. O Memphis foi embora antes da delegação. Não esperou ninguém. Ele, ó... Alguma coisa aconteceu. Ele foi embora... Você recebeu essa Chegou aqui mensagem? agora, sério. Chegou aqui agora. Não, mas isso aí é fato. Aconteceu alguma coisa grave. Então, Marcelo. e assim, pro cara ir embora, não esperou... E o que você acha que pode ter acontecido? É difícil Porque falar. tá 2-0 pro adversário. Ele deve ter chegado... Ou ele... Das duas, uma. Ou ele deve ter faltado com respeito, porque foi no intervalo. Ou ele faltou com respeito ou com o treinador ou com algum do elenco, alguém. Ou ele reclamou do elenco ou reclamou da atuação do time. Pode não ter pegado muito mal, pode ter não ficado muito da hora. E aí o treinador tem que ser o líder da parada e falou, não, sai. Então, mas isso que eu tava falando Mas até pra aqui ele pro ir Souza. embora antes da delegação... Então, olha só, o Souza até falou um ponto importantíssimo aqui, ó. O cara sair no intervalo, eu não sei se o Dorival tem esse peito Tem. de tirar. Dorival tem. Então tirou ele, irmão. Tem. O Dorival Aí ele tem. chegou e deve ter espanado É. e meteu o cerol tudo em todo mundo. E o Zé Martins comprou a briga. E não- Peraí, não voltou como é que você também, tira o Zé Martins, que marca pra caraca e tava bem na Tava partida, bem no jogo. e você bota o Ranieri? Não tem fundamento. Ou entra com o Ranieri... Não é? Você trocar um volante pelo outro. Pelo outro. Mas Igual... vocês têm que também que respeitar, porque o Dorival, ele é torcedor do São Paulo. Ele jogando com o Flamengo, perdeu. Aí veio pro Mas São você Paulo, acha que foi você tá campeão. falando então que ele fez de Para de propósito? provocar. Ele fez de propósito pra ajudar o São Uma Paulo? suposição dentro de repente, sei lá o que, passou por a minha cabeça. Tá porque, louco, de para repente, de provocar. se o Dorival faz uma parada dessa, irmão, ele não treina amanhã no Corinthians. Não treina amanhã no Corinthians? Não. Por isso E ele que não dentro tem de esse perfil. 20 dias, ele é um cara o sensacional. Tite estreia no Que burro Corinthians. que o Tite E eu- voltar, porra. E, Juca, Quer piorar tudo? Eu recebi aqui as falas do Romero.
Então fala, filho. Faltou concentração no primeiro tempo. A gente falou que nos clássicos tem que cuidar dos detalhes. A gente deixou de se concentrar nessa jogada. Desligou completamente, tomou esses gols rápidos e em clássico é difícil dar a volta. No segundo tempo a gente tentou e não alcançou. Tem que melhorar isso, entrar mais concentrado nesses jogos. Não pode dar mole porque é um jogo muito parelho. Infelizmente deixamos escapar esses 3 pontos aqui. Aí aqui ele tá falando. Ele falou para entrar mais ligado no jogo. A gente perdeu o controle do jogo. No comecinho a gente tentou ficar com a bola, rodar a bola, mas depois do primeiro gol, a gente desligou completamente. Ele falou pra gente ficar concentrado nesses detalhes e tentar virar. As trocas que ele fez são com ele. A gente entra para defender a camisa do Corinthians. A gente tentou empatar o jogo, mas infelizmente sai derrotado. Nada. Pegamos aí. Exatamente. Agora é com você, pegamos aí. Com ele. As peças do tabuleiro tá montada, Marcelo. Ele foi mexer no time, o Memphis reclamou, ele falou, vai sair você então. O Memphis não gostou, o Memphis catou a chuteira dele e saiu fora. Exatamente. E aí os próprios atletas não gostaram da substituição. Peraí, Dorival, você tá chapando, Dorival. Aí o que aconteceu? Volta um Corinthians mais apático. Isso. Teve 5 minutos, os primeiros 5 minutos, tentou esboçar uma reação, mas a forte marcação, a vontade e a concentração do São Paulo neutralizou qualquer tentativa de esperança do Corinthians que estava na UTI. A treta foi essa, mano. Peguei aqui, ó. Acompanhei a engrenagem das ideias. E eu subi uma enquete que você vai gostar. Você tá do lado de quem na treta? Dorival ou Memphis? Responde você ou já, Marcelo. Marcelo. Dos dois. Já responde a enquete aí. Já responde você, Marcelo. Não, ó, eu vou mais além. E o seguinte. Quando o Romero faz toda essa fala, ele tá tudo errado. Romero descascou, hein? Romero descascou. Não. Ele tá totalmente errado. É mais humilde, mais bonito falar assim, ó. Tomamos um vareio de São Paulo. Nós não jogamos porra nenhuma. Não temos condição com esse time de chegar a lugar nenhum. Tá? Porque o time tá horroroso. No intervalo, ele vai e tira o cara que assume a responsabilidade, o cara que é o craque. O time não gostou disso e aí desandou. Mas o São Paulo foi bem superior. Não arrume desculpa. Não adianta arrumar desculpa. Tomou-lhe um vareio pela direita, pela esquerda, o sistema central. O Memphis tá perdido lá na frente. O Romero uma barata tonta. Não tinha um articulador, um cara pra poder fazer os lançamentos. Olha o Breno Bidon, mano. Pelo amor de Deus, só pro lado, com a para-brisa de carro. O time... Cara, aí sai o André Carrilho, que é o melhor jogador do time. Ele mexe demais aí no bota time, o cara, Thales. ele mexe demais Ele no time. perdido também. Bagunça Quer dizer, tudo. treinar o Corinthians, o negócio é diferente. Vão mais além. Por que o Ramon Dias e o Emiliano Dias colocaram uma cláusula no contrato agora, dizendo se vier uma proposta de qualquer lugar, ele sai sem multa rescisória e principalmente o Corinthians. Por que ele colocou isso? Gostaria de saber. Vamos investigar, Marcelo, porque tem muita coisa errada. E se tem uma coisa que eu tenho certeza é que tá tudo errado lá no teu Corinthians. Você tá feliz? Não. Tá, não. Não, imagina. Esses dois mais já de estão felizes 5 hoje, mil não. na minha conta com apostas, tudo apostando no São Paulo. Você acha que eu tô triste hoje? Você acha que eu tô... Queria mandar um abraço. Ô, Luquinha. Luquinhas, do canal Tá mandando. Cinzeira, Luquinhas, filho do Marcelo, ele tá assistindo, pediu pra gente pegar leve, né, com o pai dele. Pegar Assim, leve cara, nada, ele falou pra descer o serrote. Já que ele tá falou junto pra- com a Daniela ele falou, lá pega assistindo. pega leve com meu pai que o velho vai Pega infartar. leve nada, Lucas. Aqui o chicote estrala. Aqui eu falo a verdade. Porra, um time Beleza. desse, passa vergonha. Como é que eu vou sair amanhã? Pra eu ficar zoando. Como é que o Dorival Júnior tira o Memphis Depay, né, no intervalo? O que eu tenho que falar, eu falo internamente com o atleta. Pra você, ele está abaixo do que ele pode render? Cara, o que o Memphis mais quer agora, pelo estilo dele de comportamento, pelo temperamento, pela personalidade dele, é pôr fogo. Já que estão jogando fogo aqui na lenha, eu vou ficar dentro do fogo e vou fazer pegar mais fogo ainda. Porque se ele não quisesse, se ele tivesse com a consciência, se ele se preocupasse com o grupo, que não pensa, esquece, tá? Isso aí já é claro, que ele não pensa em grupo, ele pensa nele. Deixa o cara sofrer. Em cima dessas trocas, ainda mais especificamente da do Memphis, a opção da saída dele foi de ordem tática, técnica ou até disciplinar? E uma segunda, se você conta com o Yuri Alberto para esse próximo jogo contra Por que o Cruzeiro. disciplinar? Em que sentido? Por conduta, às vezes por postura dentro de campo, na pressão em cima dos Não, adversários. é técnica. Excessivamente ou exclusivamente técnica. Apenas isso. Foi necessário e nós tivemos que alterar. Qualquer um pode entrar ou sair dentro de uma equipe, independente. Salve nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz.
trazendo para vocês mais um videozinho do programa Cortes Podpah, com Marcelinho Carioca, o apresentador Juca e Souza, analisando, comentando aí a derrota do Corinthians para o São Paulo por 2-0. Corinthians não jogou nada. Então, a partir desse momento, a gente vai reagir, vai repercutir a todas essas informações. Vamos iniciar o vídeo falando um pouquinho do time do Corinthians ontem. Cansado em campo, disperso. Corinthians entrou, me parece que era para perder o jogo, porque não tinha disposição nenhuma. Kaká, Félix Torres, eles estavam perdidos no jogo. A contrário senso, o São Paulo entrou mordendo do início ao fim. Marco Antônio, Luciano, lateral esquerdo Wendel, deitou e rolou e não perderam nenhuma bola. Em toda jogada tinha êxito. O Corinthians estava dormindo em campo. Corinthians sem vontade, sem esquema tático, sem determinação, sem raça, sem garra. Um time cansado em campo, um time morto em campo. Infelizmente, mas é a realidade. Dorival acabou, na minha opinião, essa é a opinião minha, para mim o Dorival acabou errando muito. Por quê? Quando o Dorival tirou o Memphis Depay no intervalo do primeiro tempo para o segundo tempo, eu não teria tirado, eu teria deixado o jogador em campo, porque o Memphis é o que mais ganha no Corinthians, é um dos que mais ganha no Brasil, né? Eu tinha colocado ele em campo, porque eu tinha deixado, ele que tem que chamar a responsabilidade. É o Memphis Depay que eu tinha deixado em campo, porque para a torcida ver, eu já não vinha jogando nada. Quando o Dorival tirou ele, eu acho que foi pela emoção. Dorival ficou chateado e tirou pela emoção. Porque o jogador que ganha a grana que o Memphis ganha. Então eu tinha deixado ele para quê? Para a torcida vaiar, para a torcida criticar, para a torcida cobrar. Tem que cobrar de quem ganha mais. Existe um versículo bíblico que diz o seguinte: quanto mais é dado, é cobrado. Se o Memphis é o que mais ganha, chega a ganhar até 6 milhões no Corinthians, eu não tiraria o Memphis. Até porque no primeiro tempo ele deu um passe com açúcar para Romero marcar o gol. Romero saiu na cara do gol e não marcou. Então o Romero também está muito mal. Por que o Dorival Júnior tirou o Memphis do intervalo do primeiro para o segundo tempo e não tirou o Romero? O Romero estava pior, né? Dorival errou, para mim o Dorival errou muito e correu. E tá correndo sério risco de ser demitido. Dorival tirou o Memphis, tirou o Martino e o Félix Torres. Eu não teria tirado o Memphis. A responsabilidade do Memphis não é sobre o contrato. Certo? Muita gente tá comentando sobre o contrato que o Memphis fez, que o Corinthians paga ele demais. Cara, a gente não pode confundir o contrato do Memphis. O jogador pediu, o Corinthians ofereceu, e aí o Corinthians tem que honrar os compromissos. O Corinthians que errou, a diretoria do Corinthians, na pessoa do Augusto Melo, na pessoa do Fabinho Soldado, que errou em fazer esse contrato caótico com o Memphis. Um contrato, para mim, é um contrato irresponsável. Por quê? Porque o Memphis deu tudo para o Memphis. Deu um salário milionário para o Memphis. Deu moradia para o Memphis. Moradia, cozinheira, segurança, dois segurança, carro blindado, né? A cada 15 participações em gol, o Memphis recebe 1,5 milhão, sendo que ele é atacante e ganha para fazer gols. Pode ser marcando ou participando, dando um passo. E o Corinthians colocou uma cláusula contratual assim, absurda, porque a premiação do Paulistão são 5 milhões de reais. Só o Memphis tem direito a 4 milhões e 700. Então, não pode misturar. A diretoria do Corinthians errou, e errou feio. Não, o Memphis não tem nada a ver com o contrato. O Corinthians tem que honrar o que acordou no contrato com o Memphis Depay. Tem que honrar. Porque, escuta o que eu vou te falar hoje. Quando o Memphis sair do Corinthians, vai acionar o Corinthians na justiça. E ele vai ganhar, porque está no contrato. Então,
não pode confundir. Eu teria deixado o Memphis em casa, em campo, porque a responsabilidade do Memphis não é sobre o contrato, e sim por ter faltado no treino. O Memphis não deveria ter faltado no treino. A diretoria aceitou, aí o Memphis chegou, chamou a diretoria para conversar, e a diretoria aceitou. A diretoria do Corinthians, se o Memphis tivesse o respeito a sua chefia, ele teria, se aconteceu algo que ele não pudesse comparecer ao clube, avisado, ligado, mandado uma mensagem para o diretor executivo que faz ali o trabalho de campo, levando para a diretoria, né? Levando para a parte administrativa, para a gestão. Fabinho Soldado teria avisado. Foi o Fabinho que foi até o Memphis Depay, na Holanda, contratar o jogador. Então ele teria avisado, ele não houve respeito. E aí depois o Fabinho vai dizer que tá tudo acertado e o Memphis foi multado. Todos os ex-jogadores falaram, os clubes não multam, só fala isso para a imprensa, né? O Memphis é responsável por desempenho, que não tem performado em campo, por falta de entrega, né? O Memphis não tá focado e deveria estar focado. Infelizmente, é a realidade. O Memphis acabou tomando um cartão amarelo para não jogar o jogo contra o Ceará no Castelão. Isso é de responsabilidade do Memphis, né? A responsabilidade do Memphis é para fazer o time jogar, e jogar bem. Por isso que eu não tinha tirado contra o São Paulo. Eu tinha deixado o Memphis em campo. O Dorival assumiu um risco muito grande da diretoria. Porque agora, é nítido que há um grande desconforto entre Memphis Depay e Dorival Júnior a partir de ontem. Como que vai ficar essa situação? E o Dorival, na entrevista, ele não fugiu das perguntas. Ele falou que ninguém tem cadeira cativa no Corinthians e quem não tiver cumprindo função, ele vai tirar. Tá certo, Dorival, de tirar o jogador que não tá bem. Mas o Memphis, eu não tiraria para deixar ele em campo para a torcida cobrar. Que o Memphis, há tempo que o Memphis não tem jogado nada. Memphis, o que ele me mostra, o que me parece, que o Memphis não tá preocupado, que ele não tá preocupado com o elenco. O Memphis tá preocupado com ele. Porque se ele tivesse preocupado com o elenco, com o clube, ele teria voltado para o banco quando foi substituído. Por que não voltou? Porque ficou de biquinho, porque fez birrinha. Por isso que o Memphis não voltou pro banco. Ele só não foi embora porque tinha o sorteio do exame antidoping. E aí, se ele saísse, podia ser ele sorteado. Mas quando fez o sorteio, o Memphis só vazou e fora. Não esperou o elenco. E o Marcelinho tá certo em criticar o Memphis. Se o Memphis não tá afim de jogar, ele tem que sair. Ele não pode ficar aí no Corinthians sem fazer nada. Se o Memphis não quer jogar, vai embora. Porque no clássico ele não consegue marcar gols, né? Ontem mais um e não marcou gol. Não tem conseguido performar. Ele não tá preocupado com o elenco. Ele não tá preocupado com o time. Ele tá preocupado em ganhar dinheiro. Ele tá preocupado em faturar. Então, ele queria receber a premiação do Paulistão, até mesmo sem os outros jogadores do Corinthians a receber. Por quê? A diretoria disse o seguinte, vai pagar todo mundo, mas vai pagar junto. Não é justo pagar para o Memphis e não pagar para o resto do elenco. Então, se o Memphis não quer ficar, tem que falar, embora. Aí, agora ficou essa situação ruim entre Dorival e Memphis, e eu não sei quem vai perder essa queda de braço, tá? Porque o Memphis, ele já, não podemos esquecer, que o Memphis acabou derrubando o Ramon Dias, mas o Palilo, que é o Emiliano Dias, seu filho, acabou derrubando. Porque em uma derrota do Corinthians, ele veio à imprensa e expôs tudo, jogou tudo no ventilador. Então, será que o Memphis também vai ter peito para derrubar o Dorival Júnior? Mas o Memphis não tá jogando nada, ele tem que se cobrar. E agora, ele tá transferindo a responsabilidade dele para o treinador? Não é justo. Ele tem que se performar em campo, ele não tá performando, não tá ajudando o Corinthians. Pra mim, eu sinceramente, se eu fosse o Corinthians, eu mandava o Memphis Depay embora, porque o custo-benefício do Memphis é muito caro pro Corinthians. O Corinthians hoje, se liberar o Memphis, consegue contratar um outro jogador mais barato, financeiramente se falando, e que possa entregar mais para o Corinthians do que o Memphis entrega hoje. O Memphis hoje entrega muito pouco ao Corinthians.
É uma vergonha esse time do Corinthians. Um time cansado, sem sistema tático. Isso é culpa do Dorival, sistema tático. É um time sem vontade, não ganha de ninguém. O São Paulo entrou para ganhar o jogo, porque entrou marcando em linhas altas, em velocidade, fazendo a cobertura. Quando os caras não tinham a bola no pé, tava mordendo para pegar a bola de volta, né? Alisson tomou conta, né, do jogo, mas o Marco Antônio, Luciano arrebentou com o jogo em 10 minutos. Ele definiu o placar, né, e o Corinthians não teve força para fazer nenhum gol. Então, a torcida tá certa de estar chateada, Marcelinho tá certo de estar revoltado com o Memphis. Se ele não quer jogar, né, ele tem que sair, tem que ir embora. Não pode ficar fazendo o torcedor corintiano passar vergonha diante dos rivais. Porque hoje, todo lugar que a gente chega, tem gente falando, olha, e cadê o time? Cadê o Memphis Depay? Sumiu? Até agora não apareceu? Então, assim, a gente está servindo de chacota para os nossos rivais. O Corinthians tem que ter uma direção mais profissional. Por enquanto, me parece que o Corinthians é uma bagunça dentro e fora de campo, com a gestão amadora, e dentro de campo o time falta qualidade técnica. O Corinthians precisa urgentemente contratar. Dorival só veio pro Corinthians porque aceitou o desafio e Fabinho prometeu 4 atletas para ele. Se o Corinthians não contratar, vai ficar passando vergonha, assim como passou antes diante do São Paulo, que não é um baita de um elenco. É um time praticamente equiparado ao Corinthians. Qual que foi a diferença? A vontade do jogador do São Paulo. E o jogador do Corinthians não tem vontade. É um time completamente apático em campo. Sem qualidade, sem vontade, sem raça, sem determinação. Entrou em campo para... Acho que você estava passeando. Eu assisti o jogo. Eu fiquei também irritado de ver esse Corinthians. Hoje, o time que o Corinthians tem, o jogador que o Corinthians tem, não representa nós torcedores. Infelizmente, mas é a realidade. E aí, fiel, o Marcelinho tem razão de ter falado aí pro Memphis, se ele não quer jogar a cabeça do Corinthians, ele pede pra ir embora, mas não faz o torcedor passar vergonha. Marcelinho tá certo? Marcelinho tá se sentindo também aí muito triste com toda essa situação, porque o Marcelinho tem propriedade pra falar, porque é um dos maiores ídolos corintianos, tá entre ele e Cássio, né? Eu me lembro da carreira do Marcelinho no Corinthians, uma carreira brilhante, um cara que fez a diferença, conquistou grandes títulos pro Corinthians. Então, assim como ele sempre diz, a sua segunda pele é a camisa do Corinthians. Então, a gente que já teve um time que tinha um meio de campo com Vampeta, saudoso Rincon, Marcelinho e Ricardinho, na frente, Luizão e Edilson, pra ver esse time que nós temos, esse monte de pé de rato, um time que é um nhaca só, a gente fica desanimado. Então, sinceramente, Corinthians esse ano já saiu da pré-Libertadores de forma vexatória, saiu da Sul-Americana de forma vergonhosa, vai sair da Copa do Brasil para o Palmeiras, porque se jogar assim o derby, o Majestoso perdeu de 2-0. Se jogar com essa intensidade que tem jogado no derby contra o Palmeiras, vai levar uma sacola. Toma de 3, 4 para frente, certo? E no Brasileirão, o Corinthians vai lutar para não ser rebaixado, porque ano passado a gente passou 30 rodadas na zona de rebaixamento, né? E o Corinthians só saiu nas últimas 8 rodadas. Me preocupa muito que o time Corinthians não se qualificou em nada. Pelo contrário, saíram alguns jogadores e a gente corre sério risco de ser rebaixado no Brasileirão. Então o Corinthians esse ano vai ficar só com o Paulistão, porque o Palmeiras estava em decadência. Se o Palmeiras tivesse com um time montado e tivesse em ascensão, o Corinthians não seria campeão paulista. Gente, quero agradecer pelo carinho, agradecer pelo apoio e pedir a todos que nos acompanham aqui no canal, o que vocês acharam do jogo, registra o seu comentário aqui no vídeo, deixe o seu like para fortalecer o nosso trabalho e o YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo, recomendar para toda a nação, e deixe também a inscrição na comunidade para a gente continuar crescendo junto. Detalhe, não esqueça de ativar o sininho de notificação, porque todo dia eu gravo conteúdo e vocês receberão tudo em primeira mão. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.